Meu nome é Antônio Carlos e eu sou diretor comercial da Lico Trading. E no slide de hoje nós vamos falar sobre o mercado agrícola e automotivo e o que a Lico tem a oferecer nesse mercado. Sobre a Lico Trading, nós somos uma empresa que pertence à Lico Steel e faz parte do grupo da ONI, O'Neill, que é a maior empresa de metais e centro de serviço dos Estados Unidos. Fabricamos tubos, fabricamos componentes metálicos e outros produtos. Sobre a nossa liderança, eu gostaria de apresentar o Denton Nordhus, que é o nosso CEO e presidente. Ele administra todo o grupo Lico Steel e Lico Trading, e o Jason Fredstone, que é o nosso vice-presidente executivo, que administra os negócios da Trading junto comigo e também as vendas da Lico Steel no mercado norte-americano. Falando um pouco sobre o PIB, ou GDP, como é chamado em inglês, da agricultura brasileira, é importante destacar que Brasil e México têm uma produção agrícola muito importante e significativa. E eu gostaria de apresentar alguns pontos, ou destacar alguns pontos que eu acho muito importante apresentar sobre a agricultura brasileira e mexicana também. Nos próximos slides eu vou mostrar alguns números sobre a agricultura brasileira. Números que muitas pessoas conhecem, muitas empresas conhecem, principalmente do setor agrícola, né? Então, começando, por exemplo, na parte de soja, o Brasil é o maior produtor de soja do mundo, recentemente ultrapassou os Estados Unidos. Da mesma forma, o Brasil é líder em suco de laranja, café e produtos de carne. Na parte, por exemplo, de bovina, o Brasil é um dos maiores exportadores do mundo, a parte de frango, a parte de suína, carne suína. Enfim, o Brasil ele é líder no setor agrícola, alimentando mais de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo. O México, ele também tem se destacado na parte agrícola, tem crescido, até porque também o México faz parte do mercado comum, que é Canadá, Estados Unidos e México. Então, o México tem recebido muitos investimentos também nessa área, na área agrícola, e tem se destacado também em alguns produtos. Falando sobre a questão específica de fertilizantes, todos nós sabemos aí que a Rússia é um grande produtor, um produtor mundial de fertilizantes, e que com esse conflito, com essa guerra com a Ucrânia, realmente criou muitos problemas, porque como existem sanções, então é complicado hoje você comprar o fertilizante da Rússia e fazer o pagamento. Então, obviamente que existem fórmulas de você fazer isso de acordo com a lei, mas são problemas que foram gerados com esse conflito. E o outro problema também, além dos fertilizantes, é que ambos os países, Rússia e Ucrânia, são grandes produtores de grãos, principalmente trigo, o que gerou também um problema no fornecimento, principalmente para a Europa, né? Então, esses dois problemas aí que foram causados aí com esse conflito, Rússia e Ucrânia, que foi a questão do fertilizante e a questão do alimento, do trigo, tem causado uma disrupção na cadeia global de fornecimento. E isso tem afetado também não só a Europa, como a América Latina e outros países. Uma das soluções que a Lico Trading encontrou na questão de um tipo de fertilizante, que é o sulfato de amônia, é fazer uma parceria com um grande produtor de um equipamento aqui nos Estados Unidos, que é um equipamento que produz sulfato de amônia granular com uma nova tecnologia. É uma tecnologia que transforma energia elétrica e água através da eletrólise em amônia anidra e depois, num outro processo, é feito o sulfato de amônia granular. Então esse equipamento é um equipamento novo, que começou agora a ser vendido no mercado americano e também está começando a exportar também.
e a Alico trabalha com essa empresa, representa essa empresa para o mercado brasileiro. E esperamos que com essa máquina a gente vai conseguir fornecer o sulfato de amônia granular verde, porque não polui, é uma tecnologia nova, como eu falei, através da eletrólise, portanto não polui o meio ambiente, é sustentável e pretendemos vender muitas dessas máquinas, principalmente para os blenders no Brasil, os misturadores de fertilizante e também cooperativas. Como eu falei no slide anterior, nós temos alguns benefícios no uso dessa máquina, né? O primeiro benefício é que ela produz o sulfato de amônia granular com água e eletricidade. O segundo benefício é que ela é dividida em módulos. O que significa? Que cada módulo produz mais ou menos 16 toneladas de sulfato de amônia. E para aumentar essa produção é necessário agregar mais módulos. Então, quanto mais módulos você agrega, você aumenta a sua escala de produção. Então, é uma tecnologia que veio revolucionar. Só existe 2 fabricantes no mundo e eu tenho certeza que o Brasil vai não só se beneficiar por uma produção verde de sulfato de amônia granular, como também já existem países no mundo, como é o caso dos países europeus, por exemplo, que querem uma produção agrícola sustentável, e Estados Unidos, que também está adotando essa produção sustentável. E um outro aspecto que eu acho que é muito importante falar também dessa nova tecnologia é que o mundo está mudando. A gente percebe que o sulfato de amônia, que é um fertilizante nitrogenado, ele polui. A tendência é ele subir de preço, porque parte da produção global tem sido destinada para a produção de energia, então a tendência é de aumento. E a máquina ela veio também para satisfazer essa parte, ou seja, quem compra uma máquina dessa, quem compra essa tecnologia, vai poder ter a sua própria produção sustentável e verde de sulfato de amônia e, ao mesmo tempo, vai ter o selo verde na sua produção agrícola. Falando agora sobre a questão de produção automotiva, é importante destacar que a Alico está nesse setor, fornecendo, por exemplo, rodas de alumínio para o setor automotivo na América Latina, e o México se destaca como o maior produtor de automóveis. A produção mexicana está ultrapassando os 4 milhões de carros ano. A produção brasileira possivelmente vai fechar esse ano com menos de 2 milhões de carros, né, em virtude da economia brasileira. Mas, enfim, o Brasil também é um produtor muito forte. Em 2011, 2012, o Brasil chegou a bater quase 4 milhões de carros produzidos também. Então, acredito que é uma questão de tempo para o Brasil voltar a ser um grande produtor de automóveis, assim como o México está sendo, né? E nessa questão, por exemplo, automotiva, nós estamos iniciando as vendas de rodas de alumínio e estamos tendo muito sucesso. As nossas rodas são homologadas pelo Inmetro, até porque nem teria como vender essas rodas se não fossem homologadas pelo Inmetro, e já estamos em alguns clientes, tanto na região sudeste como na região sul. Falando um pouco sobre a questão de exportação, o México, por fazer parte do mercado do NAFTA, o México ele tem algumas facilidades. Além de ser um grande produtor de carros, é um grande exportador para os Estados Unidos. O mercado americano é um grande comprador de carros no México. Inclusive, nesse ano, o México já ultrapassou a China como o maior parceiro comercial dos Estados Unidos, né? É um número muito importante. Existem muitas empresas americanas produzindo carros, produzindo peças no México. Então é um mercado muito pujante, é um mercado que tem exportado bastante, além do que também produzindo muito no setor automotivo. O Brasil, ele infelizmente teve essa queda que eu mencionei de 2011 a 2012, que chegou a produzir quase 4 milhões, e agora, infelizmente, caiu para mais ou menos 2 milhões, ou um pouco menos que isso, mas, como eu falei, o Brasil
está se tornando um player importante no setor automotivo e é uma questão de tempo também para que a gente possa atingir os números do México na parte automotiva. Um outro assunto que é importante a gente destacar também no setor automotivo é que existem acordos entre Estados Unidos, por exemplo, com o México, em relação a investimentos na indústria automotiva e que nos últimos 3 anos esses investimentos têm aumentado bastante, principalmente após a questão do Covid. O próprio México tem criado, por exemplo, medidas para facilitar investimentos nesse setor automotivo. No Brasil, o governo também tem feito o melhor para poder fomentar a indústria automotiva. É uma indústria que gera muitos empregos e no Brasil, assim como no México, e é importante fomentar. Então a gente tem observado aí muitos incentivos para que essa indústria, tanto no México como no Brasil, possa crescer, possa se desenvolver. Um dos pontos que eu gostaria de destacar é a questão, por exemplo, do drawback, que é, digamos assim, uma forma da empresa automotiva, da indústria automotiva, de importar com imposto de importação zero. Isso funciona não só no Brasil, como funciona também no México. As zonas, por exemplo, de livre comércio, o entreposto alfandegado, enfim, existem várias ferramentas que a gente poderia aí destacar nessa parte de incentivo à indústria automotiva que tem sido implantado pelos governos de ambos os países, tanto o Brasil como o México. E um outro ponto que vale destacar é o aço. Eu acho que o aço, como matéria-prima básica, aço, alumínio, ele tem vantagens na importação. O custo é uma das grandes vantagens, e fora o custo de você importar da Ásia, tem a questão do crédito, por exemplo, que a Alico, como grande trading, tem proporcionado aos seus clientes, tanto no México como no Brasil. Falando sobre as rodas de alumínio, é um mercado que a Alico, como eu comentei, está explorando. Já temos vários trials acontecendo no mercado brasileiro, estamos contatando também as montadoras. Enfim, é uma área que está crescendo no Brasil. O custo hoje de fabricação da roda é um custo bem interessante para o importador. E é claro, as rodas são todas certificadas pelo Inmetro, que é um órgão brasileiro que faz essa certificação. E uma outra referência da empresa que a gente trabalha na China é que eles exportam para o mundo inteiro. Então essa é uma referência importante também. Não só ter a certificação no Brasil, que é importante, mas também ter o ranking dos países que são exportados essas rodas. Falando agora sobre o time de experts da Alico, é muito importante primeiro pontuar que nós temos um time multicultural, que falam várias línguas, por exemplo, português, espanhol, inglês, alemão, russo, e que são pessoas que já estão há muitos anos no comércio exterior, não só de metais, como também de fertilizantes e produtos automotivos. Por outro lado, também é importante frisar que o nosso time costuma a gente checar, por exemplo, os fornecedores. Então, viajamos sempre para a Ásia, viajamos para a Europa, para a África, enfim, para checar os fornecedores tanto de metais como de fertilizantes e máquinas, porque é importante, por exemplo, comprar de fornecedores que você conhece, que são homologados e aprovados pela Alico Trading. Então, todo o trabalho que nós fazemos, ele envolve homologação. E isso é importante. Eu já vi, por exemplo, clientes na América Latina importar, por exemplo, aço ou até químicos sem conhecer o fornecedor. Isso não é bom. E esses clientes tiveram seríssimos problemas por não conhecer os fornecedores. Então essa é uma grande vantagem, por exemplo, que o cliente tem quando compra da Alico. Primeiro, é um time multicultural. Segundo, nós checamos os nossos fornecedores. E terceiro, a gente proporciona, como eu mencionei, toda uma estrutura que envolve crédito, envolve qualidade, envolve uma série de benefícios para o nosso cliente. E finalizando, eu gostaria de agradecer pelo tempo que vocês estão tendo de assistir
esse meu vídeo. Eu gostaria também de pedir, se vocês puderem assinar o nosso canal, seria muito importante para nós também, porque a gente vai, a cada 2 meses, produzir mais vídeos sobre importação, exportação, principalmente voltado para as áreas de metal, químico e autopeça, né? Então seria muito importante se vocês pudessem assinar o nosso canal. Mais uma vez agradeço, e o que vocês precisarem de informação, basta ligar para a LICO, tanto no nosso escritório em Orlando, na Flórida, como no nosso escritório aqui em Lisle, em Illinois. Muito obrigado.